pessoas não sabem, mas pessoas também podem causar sintomas de ansiedade. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Chega de Ter Medo. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou a Rô Kassamatsu, eu sou especialista em ansiedade, medo, comportamentos de defesa. Mas, sobretudo, eu quero que você entenda que o propósito desse canal é fazer com que você se encoraje a viver a sua vida apesar dos medos que você sofre hoje. Você colocar um chega de ter medo a falar o que você pensa, chega de ter medo de ser quem você chega de ter medo de viver a vida que você sempre quis viver. Só que antes de eu começar a falar do vídeo, eu quero que você se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e se você se inscrever agora, já ativa o sininho, clica no sininho para ativar as notificações para você receber os avisos. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, isso acontece toda semana, e sempre que tiver as aulas ao vivo aqui no canal, você sempre vai receber uma notificaçãozinha do próprio YouTube no seu e-mail para você ser lembrado, ser avisado de que tem coisa nova aqui para você. Então vamos falar a respeito das pessoas que causam ansiedade? Você com certeza está se perguntando, mas como assim, Rô? Pessoas não são situações que podem causar ansiedade, né? Como assim? Isso é possível? É muito possível. Talvez você não perceba, porque o carinho que a gente tem, às vezes o sentimento, a consideração, o amor, enfim, as construções familiares, né, as construções sociais, às vezes fazem com que a gente deixe esse sentimento ruim que às vezes algumas pessoas trazem pra gente de lado, pra gente levar em consideração muito mais as coisas boas que essa pessoa já fez. Quer ver um exemplo? Tem muitas clientes minhas que alegam que quando o marido tá perto, ela sente ansiedade, ela tem mais sintomas de ansiedade. Ela sente mais tontura, sente mais cansaço, sente mais enjoo, tende a ficar mais agitada, com o cérebro mais acelerado, mais propensa a ter alguma crise, algum desconforto. Quando o marido tá distante, quando ele fica muito tempo longe, ela fica bem, e quando ele tá mais próximo, quando ele tá mais tempo em casa, ela começa a sentir desconforto. Isso pode acontecer em casos ou onde houve uma situação traumática emocionalmente, né, falando dentro do relacionamento. Também pode ser relacionado a expectativas que você tinha com relação àquela pessoa e ela não atendeu, ou o que é mais comum é a pessoa ter expectativas a seu respeito e fazer com que você se sinta cobrado, cobrada. Isso faz com que quando ela tá perto, você fica ansioso, ansiosa, porque você acha que você sempre tem que estar atendendo as expectativas daquela pessoa. Outra situação que é muito comum e a maioria das pessoas acaba nem levando em consideração porque é uma relação muito natural, que é pais que fazem com que os filhos se sintam ansiosos, porque os pais cobram muito, esperam muito, sempre estão corrigindo, sempre estão trazendo ali críticas, falando que aquilo não tá bom, que aquilo devia ser feito de uma determinada outra forma, e faz com que os filhos cresçam achando que sempre vão cometer um erro perto dos pais. É que nem num teste de quando você vai tirar a carteira de motorista, você fala assim, eu não posso errar a baliza. O que você faz? Você erra a baliza, porque você justamente está pondo foco na possibilidade de você cometer um erro durante aquele processo. E quando a criança está perto do pai e ela se sente insegura, que ela sabe que se ela cometer um erro ela vai tomar uma bronca, a tendência é que ela erre. Por quê? Porque ela tá tão preocupada em errar que ela vai ficar tensa, ela vai ficar agitada, ela vai ficar desconcentrada e ela vai acabar errando. Não necessariamente porque ela não sabe fazer aquilo, mas é pela tensão causada dentro daquela relação. Pode inclusive afetar a qualidade do relacionamento. Por quê? Porque pessoas que são mais introvertidas, pessoas que têm mais dificuldade de expor o que estão pensando, elas não vão confrontar os pais, elas não vão demonstrar que aquela relação daquela forma gera um desconforto. O que ela vai fazer? Ela vai se afastar, ela vai se retrair para evitar esse tipo de confronto. E aí você entende por que algumas relações entre pais e filhos não fluem muito bem, que é justamente por conta dessa relação, tá? É uma das razões para isso acontecer. E quando eu falo pais, eu não tô falando só do pai do sexo masculino, tá? Eu falo da mãe também. E a mãe, ela às vezes ela cobra de uma forma que é muito mais grave do que o pai. Uma vez meu filho até falou assim: você quando dá bronca é muito pior do que quando meu pai dá bronca. Porque quando meu pai dá bronca, ele vai lá e simplesmente senta o verbo em mim.
você não. O teu olhar de desaprovação às vezes dói mais do que as palavras que o meu pai fala para mim. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a conduta, a postura que você tem frente a uma outra pessoa pode sim causar essa ansiedade, esse desconforto nela, a ponto dela não se sentir bem perto de você. Uma outra relação que tem uma dinâmica que pode sim causar ansiedade é a relação entre chefe e funcionário, né? Chefe, colaborador, chefe, funcionário, enfim, ter uma pessoa com um cargo de mais responsabilidade e o seu liderado. Porque algumas pessoas, existem ainda infelizmente muitas pessoas que elas são chefes, elas não são líderes. E quem é chefe tendenciosamente acaba gerando um certo desconforto nos seus subordinados, porque não sabe se comunicar de forma positiva, não sabe passar um feedback de forma construtiva e às vezes até não tem preparo para realmente estar organizando, estar coordenando um time. E fala de forma grosseira, cobra sem dar o devido suporte, e tudo isso faz com que as pessoas que estão sendo coordenadas, que estão sendo direcionadas, que são subordinadas a essa pessoa, acabam desenvolvendo ansiedade, tá? Podem desenvolver ansiedade. Quando você sente que o teu chefe está chegando perto e você precisa fazer uma apresentação, você não se sente confiante de que ele vai te dar um feedback imparcial ou de que ele vai te dar um feedback que seja construtivo e não tendencioso para o que ele acha que é importante. Ou que simplesmente ele não vai fazer você passar vergonha na frente de outras pessoas. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro e levar em consideração é que, por mais que hoje seja muito propagada a questão de uma liderança humanizada, de uma liderança consciente, ainda existem muitos, não só chefes, como também empresas que corroboram com esse tipo de conduta. Por mais que saibam que existe uma pessoa ali que tem um comportamento abusivo, ela não faz nada porque essa pessoa, de uma certa forma, traz um determinado resultado. Normalmente as pessoas não reclamam, né? Porque existe aí toda uma dinâmica, todo um sistema dentro da empresa que faz com que os funcionários se sintam reprimidos a fazer reclamações, porque o compliance nem sempre funciona tão bem quanto deveria. Analise muito bem. Se você está vivendo dentro de um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho que você sente que é tóxico, analisa se vale mesmo a pena ou se tem algumas alternativas que você pode recorrer, porque se não for esse o caso, vale muito a pena você analisar quais são as outras alternativas que você tem de fonte de renda, mas você tem que ter claro que você sempre tem escolha. É mesmo, é? Por que eu falo isso? O ambiente de trabalho, ele é um ambiente onde você pode escolher muito mais flexibilidade do que o ambiente familiar. Esse é um primeiro passo para você avaliar se o ambiente onde você está inserido ou inserida é um ambiente que faz com que você se sinta bem. A maior parte dos casos de inícios de processos de ansiedade, de quadros de ansiedade, eles começam dentro do ambiente de trabalho. Ou por conta do ambiente, ou por conta do público que você atende. Eu tenho clientes que elas desenvolveram ansiedade ou tiveram um retorno do quadro da ansiedade por conta do trabalho que elas desenvolvem. Principalmente a parte de vendas, telemarketing, que são funções onde você está muito mais exposto ao público e você tem um feedback proporcionalmente maior negativo. Então essas são situações que fazem com que você, se você já teve algum quadro de ansiedade, você pode ficar propenso a ter a recaída, ou então podem fazer com que você desenvolva ansiedade dependendo da fase de vida que você está vivendo nesse momento. E aí você vai virar pra mim e vai falar assim: tá bom, beleza, você já falou quais são os 3 principais cenários onde as pessoas podem ser a causa da minha ansiedade, mas o que eu faço? Calma, pequeno gafanhoto, eu vou te dar algumas alternativas para você lidar com isso, tá? Vamos lá? Primeiro, quando a gente tá falando dos relacionamentos marido e mulher, dentro dessa dinâmica, analisa se o que te causa esse sentimento de ansiedade está relacionado a alguma frustração, a alguma experiência frustrada no passado. Se isso está relacionado a algo que aconteceu, entenda qual que foi a tua perspectiva, o que você esperava, o que não foi atendido e converse com seu parceiro, com sua parceira. Porque muitas vezes a pessoa, ela nem sabe com clareza que ela te frustrou de alguma forma. Você simplesmente ficar sentindo esse desconforto e não falar com a pessoa porque você acha que a pessoa vai fazer ou sentir de determinada forma, é simplesmente alimentar esse monstro dentro de você. Se
Se não está relacionado a uma experiência que foi vivida, mas ao sentimento de cobrança que você sente com relação a outra pessoa, também é importante você ter muito claro qual que é o sentimento que você tem, qual que é a interpretação que você tem da postura dessa pessoa e trazer isso para outra pessoa. Por quê? Quando você não joga simplesmente responsabilidade para o outro, você assume a sua parcela da interpretação da situação. Não é simplesmente a pessoa faz aquilo e você só responde. Não, você tem a tua parcela porque você interpretou aquela situação dentro da tua maneira de ver o mundo, né? Por exemplo, ela me cobra demais, ele me cobra demais e isso faz com que eu me sinta impotente, incapaz ou insuficiente, não importa. Você tem o sentimento que você desenvolve em cima do estímulo, da expectativa da outra pessoa. E aí você explica para outra pessoa e tentam encontrar um meio do caminho, um ponto de equilíbrio, onde nem você se sinta incapaz, mas nem a outra pessoa sinta que ela não está sendo correspondida ou que às vezes a conduta dela não está sendo positiva para vocês no contexto do relacionamento. Quando a gente está falando de pais, né? Esse é um ponto bem delicado, porque a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de se posicionar sem ser de uma forma agressiva, né? Ou simplesmente se esquivar de lidar com a situação. Os nossos pais, eles têm um papel muito importante na nossa vida. Afinal de contas, foi através deles que a gente chegou pela dádiva da vida que eles nos deu. Porém, contudo, entretanto, você se posicionar não quer dizer que você vai estar agredindo eles, você simplesmente vai estar deixando claro que esta conduta não é positiva para você. Se eles vão aceitar ou não, não tem nada a ver com você posicionar. Você falar e eles aceitarem são duas coisas totalmente diferentes. Mas a partir do momento que você posiciona, você deixa claro para o teu cérebro que você fez alguma coisa a respeito. Te dá um espaço, a permissão para você escolher se você vai ficar perto para receber ainda esses estímulos ou se você vai preferir se afastar, dando espaço para eles, respeitando o espaço deles, mas também respeitando a tua forma de sentir, a tua forma de enxergar o mundo. A dinâmica com os pais é assim, a gente nunca age com eles de forma agressiva. A gente sempre se coloca no lugar de filhos, que é o nosso lugar, é o nosso papel dentro desse sistema, mas a gente deixa claro que da forma como eles agem não é benéfico nem para o relacionamento e nem para você. E aí você escolhe, você não precisa avisar, mas você escolhe se você vai permanecer próximo ou se você vai dar um pouco mais de distância para você poder ter espaço para ser quem você quer ser. E agora falando sobre ambiente de trabalho. Eu já falei um pouquinho lá atrás, mas só retomando. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está falando que você tem a possibilidade de escolher claramente ficar ou não dentro daquele ambiente, tá? Se você percebe que não tem conversa, que não tem como você recorrer aí a um departamento de RH, um departamento de compliance para tentar corrigir isso, a ideia é você se planejar, começar a fazer uma reserva de emergência para você poder se desligar e procurar com calma um outro trabalho, ou então você ter uma segunda renda e dessa segunda renda você começar a fazer um planejamento para se desligar da empresa, ou você começar a procurar e esperar pacientemente até uma nova oportunidade de trabalho surgir. Nunca recomendo que você simplesmente jogue tudo pro alto e fale assim, e eu vou viver a minha vida sem me preocupar com essa galera. Eu estou sentindo uma treta! Num primeiro momento, isso pode até ser muito gostoso, e eu sei por experiência própria, mas chances são de você se frustrar da tua decisão em menos de um mês. Então, ao invés de você deixar o seu emocional tomar conta, pare e comece a fazer um planejamento. Se você tá vendo que não vai dar certo continuar nesse ambiente porque isso tá fazendo mais mal do que bem para você, não espere chegar num ponto onde você tem um agravamento do teu quadro de ansiedade para decidir fazer alguma coisa. Faça agora que você já tá vendo que o negócio já não tá muito bem. Tudo bem? E aí, compartilha comigo. Eu quero que você comente aqui qual que é a situação que hoje está sendo mais desconfortável para você. Ou qual que foi a situação que já foi desconfortável para você e quais foram as decisões, quais foram as escolhas que você teve, que você fez para resolver isso, como você lidou com essa situação. Compartilha aqui e também aproveita e deixa aqui nos comentários
quais são os temas que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Você compartilhando aqui embaixo só vai facilitar para você receber o conteúdo que você espera que eu aborde. E aproveita, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e ative as notificações. Deixa o seu like também, que é muito importante para o canal, para o YouTube perceber que o canal ele tá te trazendo conteúdos que são relevantes e para ajudar mais pessoas a virem para cá e conseguirem entender que porra é essa de ansiedade que faz com que você fique parado, travado, empacado na sua vida. Então eu espero você na próxima semana e se inscreve no canal. Beijo da Rô!